mais um episódio do Calpcast e hoje eu trouxe um convidado aqui, o Dr. Armando, cirurgião aqui de Jundiaí, e temos muitos amigos em comum e hoje ele vai contar um pouquinho da história dele. Dr. Armando, é um prazer ter você aqui com a gente e eu queria conhecer um pouco melhor você, a galera quer conhecer, eu quero conhecer também, então queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, o que você faz e a gente vai conhecendo a sua história melhor aí. Maravilha, muito prazer, obrigado pelo convite. Inicialmente, sou Armando Rosic, sou cirurgião plástico e sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos. Nesse ramo do mundo da plástica, da medicina, eu também enveredei abrindo clínica e trabalho com outros investimentos como construtora e loteamento. Caraca, que legal, A parte que não foge sabia. completamente. Já mexi também com gado, atualmente deixo só pro meu pai. Que legal. Mexer com a parte do agro. Então, só 2 áreas já tá bom, né? E seu pai sempre mexeu com agro? É desde pequeno que você já... Parte de mãe do meu avô materno. Então, desde pequeno a gente cresceu na roça. Que Então, eu legal. sou goiano. Na verdade, nasci em Rondônia, mas Meu fui avô é de registrado lá. em Goiânia, cresci em Goiânia. E meus pais são goianos e aí depois vim fazer faculdade em São Paulo. Fiz aqui na USP em São Paulo. Fiquei fazendo faculdade, depois fiz residências, né? Cirurgia geral, cirurgia plástica, doutorado. E aí, nesse inteirinho, casei. E aí, para poder ter filho, fugi de São Paulo e vim pra Jundiaí. E Minha esposa é daqui, você sempre foi cristão? sempre. Meus pais são líderes, desde pequeno nasci no lar cristão. E família inteira cristão, família inteira. Nós somos 36 médicos por parte de mãe, sendo 12 cirurgiões plásticos e família toda cristã. Que legal. E como que você integra ali, no seu trabalho, a questão de propósito? Porque a gente tá aqui na Terra como um propósito. Você conhece muitas pessoas. Como que você impacta a vida das pessoas na sua profissão? Isso é uma questão muito, na medicina, é muito confrontante. Na medicina, a gente acha que, muitas vezes, ser médico é tratar doença. E muitas vezes a gente abandona uma parte da tríade que nós somos: corpo, alma e espírito. A alma também é muito importante, e nós relegamos apenas para psiquiatria ou psicologia. Porém, o corpo, eu falo isso para todos os meus pacientes, falo isso em palestras que eu costumo dar, e o corpo reflete muito a alma. E na Bíblia, a passagem, Jesus fala assim: eu vim para ter vida, dar vida e vida em abundância. Se você não está bem espiritualmente, do corpo e da sua alma, você não tem vida abundante. Então, quando eu consigo, através da cirurgia plástica, uma melhora da autoestima, uma melhora da pessoa se identificar, se conhecer. Cansei de ver pacientes falando: doutor, fazia anos que eu não namorava sem a luz apagada. Doutor, eu não consigo me olhar no espelho. Doutor, eu nunca escolhi roupa. Isso tudo, quando a gente trabalha, faz toda a parte do processo de emagrecimento, valoriza a parte do corpo, a pessoa começa a desfrutar de uma vida que até então ela nunca viveu. E eu creio muito nesse versículo e cada vez mais foi até a quebra do meu conflito, porque não existe apenas o corpo para tratar, não existe só doença que o médico trata. Mas é muito importante como ele se porta, como ele se vê, como ele interage com os seus próximos. A gente muitas vezes avalia uma pessoa, olha e fala: nossa, ela é tão bem, ela é tão boa, nossa, ela tá voando. E se olha o interior dela, tá destruído, porque muitas vezes ela não se aceita. Ela tem uma autoimagem muito ruim. E quando a mulher consegue vestir uma roupa, não tô falando de sensualidade, não tô falando de depravação, mas ela se sente bem, quando ela consegue estar num lugar sem achar que as pessoas estão julgando, é completamente diferente. Ela muda. E aí sim, eu creio que na parte do corpo, ela também tem vida abundante. E isso sim também foi Cristo que mandou. A gente não pode restringir apenas a parte espiritual, quando levamos a parte de crenças religiosas. Jesus falou só para a parte de espiritual. Não, pelo contrário, para aí. O corpo, Deus fez a gente com corpo, alma e espírito. Eu tenho que estar fluente, eu tenho que estar transbordando, eu tenho que estar vivendo o melhor nas 3 fases da minha vida, nas 3 partes do meu ser, que compõe meu ser. E isso sim, eu consigo entrar e eu consigo entender meu propósito, e hoje eu faço a maior felicidade do mundo. Toda vez que eu vejo um paciente, eu falo: como é que eu impacto? Cara, impacta muito. E graças a Deus, eu tenho sido
uma chave aí importante para muitas pessoas e consigo fazer transformações em várias vidas. Maravilha. E você acredita que o servir a Deus, a fé, tem impacto nos resultados do seu negócio? Porque hoje o senhor tem uma clínica bem-sucedida, você é uma referência aqui na região. Você acredita que a sua fé te ajuda a ter resultados melhores? Ah, 100%, 100%. Quando você pensa em fé, primeiro, quando você confia e você espera alguma coisa de Deus, Deus nunca vai deixar você em vão. Então, momentos que você precisa decidir muito rapidamente, quando tem aquela alteração de um padrão normal dentro de uma cirurgia, cara, você escuta, muitas vezes até em voz audível, fala, cara, faz por esse caminho, cara, dá certo. Quando você ora e você clama a Deus para poder ter um resultado ou não ter a complicação, Ele protege. Então tem até umas fotos, você está operando e Jesus está do seu lado, operando junto, é muito real. É muito real. Um clima gostoso quando que toda cirurgia eu sempre começo orando e você sente uma diferença no clima, você diminui a tensão, porque tem uma atenção muito importante em cada cirurgia. Eu brinco que eu não converso, eu não rio, eu não faço nada, eu concentro na cirurgia. Mas você sabe que tem ali por trás alguém que tá te apoiando, te orientando e falando: "Faz isso aqui a mais". Cara, quando você faz um a mais, aí o paciente fala: "Nossa, doutor, você fez isso aqui, pra mim era o que mais eu nem tinha comentado". Mas da onde que eu ia imaginar isso? Veio alguma coisa na minha cabeça e falou assim: "Faz isso aqui, mexe nessa parte". E eu não tinha comentado com ela. Quando você mexe, a paciente fala: "Nossa, doutor, você mexeu na área que eu não tinha comentado e foi maravilhoso". Então total, Então, 100%. e é importante, até o que você falou sobre ouvir a voz de Deus, estar sensível à voz de Deus, né. E eu acho que é aí que impacta muitas pessoas, às vezes na rotina, no turbilhão de coisas, às vezes acaba esquecendo de orar, esquece de buscar, e vai postergando isso e acaba perdendo a sensibilidade, né. Acho que é aí que começa a ter uma interferência ali, às vezes ele não consegue escutar a voz de Deus e começa a tomar decisões erradas que vai levar ele ao erro, né. Então, acredito que seja 2 coisas, suas ações e a fé em Deus ali, né. Tem a parte técnica, vamos tirar a parte Sim, técnica, porque quem não crê em Deus são ótimos cirurgiões, tá tudo bem. Mas eu vejo uma parte um pouco mais aquela parte da sensibilidade, né. Além de eu crer sim que Deus tem possibilidade de diminuir muitas complicações, resultados, que são melhorados, assim, eu vejo a mão de Deus nisso também, mas essa parte da sensibilidade, né, porque resultados todo mundo tem resultados bons, infelizmente também tem resultados fracos, mas a sensibilidade que vai trazendo quando você tem essa sensibilidade a ouvir a voz de Deus, ele vai melhorando, né, nisso. E muitas vezes, no que eu falo para o paciente, aquilo que o Espírito Santo incomoda, nada de muito religioso, mas o Espírito Santo incomoda, a gente fala: "Cara, você fala uma frase que muitas vezes muda sim, toda uma cirurgia". Isso é bem legal. legal. E você falou que já trabalhou com outros segmentos, com a construtora, você fez a medicina ali, abriu a clínica junto com a sua esposa, já tinha antes a clínica? Vamos lá, na parte da medicina, eu fiz cirurgia plástica. Minha família inteira, praticamente, trabalha nas 3 ramos. Medicina, os tios, né, os mais velhos, eles têm uma parte da empreendedorismo, eles sempre falavam: "A medicina é muito ingrata, porque você ganha se você trabalhar". E aí você vê muitos médicos trabalhando até seus 90 anos. Por quê? Porque não conseguiram investir. Então, eu sempre tive, minha família inteira, essa parte de empreendedorismo. Sempre investi na parte de imóveis, a gente gosta muito da parte de imóveis, e muitos, por causa da herança do meu avô, mexem com gado. Então, durante toda a parte da medicina, durante a minha cirurgia plástica, eu sempre fui investindo em imóveis. Construção, venda, aluguel, e aí depois tivemos a oportunidade de ampliar, nós saímos de 32 metros quadrados para 320 metros quadrados na clínica. Foi um empreendimento, assim, bem arriscado no início, então custos aumentaram bastante, mas a gente conseguiu superar e junto com isso fomos investindo em outras áreas. Quando eu vou palestrar, eu gosto muito de comentar, eu faço até uma contradição. Tenha o plano B. O plano B seria de investimento. Então, um trabalho é onde você ganha o seu ganha-pão. O segundo trabalho é onde você desfruta. Então, o plano B, para mim, nos imóveis, o plano B, o plano C na parte de loteamento, no plano D na parte de gado que mexia, e sempre vai ter tempo. Se você organiza, se você padroniza, você tem um desfrute da vida maior. Então, hoje eu trabalho, ganho,
como médico, tenho a parte do empresariado da parte da clínica e invisto em outras áreas também, como construção, como a parte de loteamentos e outras áreas que a gente vai ampliando. E estamos até em outras sociedades aí de tecnologias e assim por diante, porque um vai atrelando o outro, né? A medicina por si só te prende muito, então vai trabalhando em outras áreas. E para você, como você consegue separar tudo isso e focar em tudo isso? Você, tem uma padronização, igual você falou, mas você segue uma rotina. Sim. E se eu te contar, cara, o engraçado é que eu nunca tive tanto tempo na minha vida como eu tô tendo agora. Então, Caraca! uai, se eu te contar, hoje de manhã eu fui brincar com meu Você filho de mico, de carta, levei meu filho no jiu-jitsu, ele trocou a faixa hoje, e malhei, e a clínica, graças a Deus, tem bastante cheia, meus horários eu consigo administrar melhor. Eu brinco que o que tem que ser feito, se faz com intensidade. Eu sou muito intenso. Hora de brincar é brincar. Hora de trabalhar, cara, trabalha. Hora de curtir filhos, curtam. Meus tios sempre trabalharam muito como médicos. E os filhos deles viajavam com a gente, muitas vezes. E aí, eles nunca viajavam, quase nunca viajavam com os filhos. Eu falei, cara, eu não quero ser médico. E se eu for ser médico, eu não quero ser médico pra ser assim. Então, eu vou ser médico, porém eu não vou ser assim. Só que no início do trabalho, o dinheiro embriaga a gente. E eu trabalhava pra caramba. Eu chegava a fazer 72 horas seguidas de plantão. Sem dormir, sem nada. Eu era muito workaholic. E aí, quando nasceu minha filha, eu falei, cara, eu tô ficando igual. Eu tô trabalhando pra caramba. Eu operava de tudo. Eu operava sábado, eu operava domingo. E aí não tinha um propósito. Quando você começa a canalizar, e aí tem os processos, entender aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Então, eu posso escolher hoje. Então, eu me especializei, eu posso escolher o horário que eu quero trabalhar e continua investindo. Então, eu tenho um tempo, um dia, por exemplo, só para ver os investimentos. Então, trabalhar, conversar com sócios, ver jantares, para poder a gente determinar essa parte. Porém, eu não abro mão de estar com a família, eu não abro mão de momentos estratégicos durante a semana para ficar com meus filhos. Todo final de semana, praticamente, eu sou livre para viajar com meus filhos, amo viajar. Como a gente comentou, uma semana por mês, perdão, 5 dias por mês, eu viajo, dou uma quebra, porque pra mim o que mais vale é família. Pra mim o mais vale é viver bem. Eu não preciso atropelar e querer ser mais rico ou querer ganhar muito mais agora, se existe um processo todo. Então, o equilíbrio, o dia certo para cada reunião. Tem gerentes, tenho já bem estabelecido a parte de função de cada um, e nas empresas que a gente vai estruturando essa parte também. Entro como a parte financeira em algumas partes, outra parte só como consultoria, e vamos trabalhando e crescendo e vai desenvolvendo sozinho. E você sempre teve o hábito de se alimentar bem, treinar, ter uma agenda, acompanhar uma agenda, uma rotina? Você sempre teve esse hábito? Ou foi construído? Sempre, sempre. Isso aí vem muito da minha família. A gente, eu brinco, minha família, parte de mãe, não tem ninguém que é obeso, não tem gordo. A gente sempre teve muito esse vínculo, a comida só serve para nutrir. Então era até um lado ruim, que eu nunca tinha tido prazer em comer. Não conhecia restaurantes, nada disso. Então a comida era para nutrir. E aí depois, a gente sempre entendeu que um CNPJ forte tem que ter um CPF saudável. Isso para mim sempre foi muito claro, minha família sempre teve, eles não são atletas, mas sempre tiveram práticas de atividade física para manter a saúde, né. Então, tenho que malhar, tenho que se alimentar bem, tenho que sono. Então para mim era muito natural isso, sempre foi muito natural, então nunca foi trabalhoso. Eu não dou conta de ficar mais de 2 dias sem fazer uma atividade física. Às vezes minha mulher fica louca, 10 horas da noite eu vou correr. Põe um tênis, à noite eu vou correr, por quê? Porque eu tô cansado, tô desanimado. Então eu falo muito a verdade para os pacientes, aquilo que eu vivo. Eu não dou conta de mentir para o paciente falar: "Ah, faz isso", e eu não faço, jamais. Porque pra mim é muito certo, a saúde em primeiro lugar sempre, sempre, sempre. Pra mim é obrigatório. E isso, é um dos pontos que te ajuda a focar melhor, a ter ali um uma gestão melhor em todos os negócios, né, atividade física é primordial. Primordial. E dá ânimo, né. Se você não tiver horário, escalar horário certinho do dia, o seu dia passa, você não vê nada. Você perde seu tempo. Então, quando você acorda e tem um cronograma, óbvio que eu também não sou como muitos, né, tão estrito assim. Muitas vezes eu quebro tudo e a contragosto de
muitos que falam aí, a contrapartida, eu quebro e vou brincar com meus filhos. Falo: "Cara, tem esse compromisso aqui, resolveu. É importante? Demais? Não, então deixa pra outro dia. Deixa eu cuidar com brincar com meus filhos". Legal. Vou fazer uma pergunta. Eu analisando algumas pessoas aqui no podcast, as pessoas que são bem-sucedidas hoje, ela tem uma identidade muito clara, que muitos delas tiveram os pais presentes ali ajudando, desde pequeno. Quem não teve, adquiriu um conhecimento através de terapia, o que for, para estruturar a identidade. Você acredita que a pessoa bem-sucedida, ela precisa ter uma identidade fortificada, estabelecida? 100%. É tão interessante que você fala pra mim da identidade. Há poucos anos, eu não acreditava muito na parte de inteligência emocional. E hoje eu sou um dos maiores defensores. Temos muitos, homens aí excelentes aí que já passaram por aqui podcast, alguns deles, e hoje eu entendo completamente a necessidade disso. Por A mais B, os nossos pais não são perfeitos. E eles não conseguem transmitir pra gente, muitas vezes, algumas características que nos tornam pessoas bem-sucedidas em todas as áreas. Mostram caráter, nossos pais nos mostram caráter, os nossos pais podem mostrar muitas vezes, a educação, Cristo, nos evidencia Cristo, mas por ignorância, a parte de falta de conhecimento emocional, nos travam muitas coisas. Eu fiz doutorado e eu terminei doutorado e eu não fui nem buscar meu diploma. Por quê? Porque pra mim era mais um check na minha vista, na minha vida. É um check, como tudo. Passei na melhor faculdade do Brasil, fiz tudo na melhor faculdade do Brasil, fiz doutorado na melhor faculdade do Brasil, pra mim era mais um check. E eu não entendia o merecimento, a crença de merecimento, ou impostor, né, alguns falam. E depois que eu comecei a entender que alguns conflitos que eu vivia estavam relacionados com isso. O dom de a crença de merecimento, ela está muito atrelado a você encontrar o favor financeiro de Deus. Sem um dom de merecimento, de você entender que aquilo é seu por direito, aquilo é seu porque Deus quer te dar, porque você merece receber dinheiro, te impede de ficar muitas vezes próspero. Não vou falar só rico, mas próspero porque em todas as áreas. Parece uma coisa tão ilógica ou tão abstrata para quem nunca estudou e quem nunca vivenciou isso, que para mim eu trabalhava bem e vivia bem, mas como eu falei para você, coincidiu. Eu trabalhava pra caramba, não tinha qualidade de vida para poder ter um pouco de dinheiro. Hoje, trabalho 3 vezes, 4 vezes menos, conseguimos escalonar muito mais hoje investimentos, porque eu consegui mudar esse padrão. Eu entendi que como Cristo, como filho de Deus, eu também sou herdeiro com Cristo. E isso tanto a parte espiritual, tanto a parte emocional, quanto a parte financeira também. E a partir dessa identidade, entender quem eu sou, eu me atribuo valor. Eu não aceito qualquer proposta mais de qualquer pessoa. Eu me atribuo valor não financeiro, tá? A proposta seria de amizades. Eu não ando com qualquer tipo de pessoa porque eu sei quem eu sou. Eu não consigo mais relacionar ou interagir com pessoas que não me trazem um ganho emocional, um ganho de relacionamentos, não um ganho financeiro. O dinheiro é a última parte disso tudo. Eu consigo entender meu papel perante um trabalho social. Eu consigo entender a minha importância num ministério, numa igreja, ou com uma pessoa que está na minha frente, cara, num paciente. E hoje eu consigo entender que eu mereço ser valorizado por mim mesmo, por todas as conquistas que eu tive, por todos os sacrifícios e ganhos que a gente tem. E isso até pouco tempo, 4, 5 anos atrás, isso pra mim era orgulho, isso pra mim era vaidade. E aí você confunde um pouco a parte de religiosidade com a parte de crenças emocionais. E aí muitos cristãos desde pequeno foram crescidos com uma cultura de que rico é metido, porque o pobre que vai entrar no céu, então que você não merece ganhar dinheiro, cuidado com a ganância. Essas crenças vão deixando muitas raízes. E até tem uma identidade muito clara, que dificilmente você encontra um empresário, como você falou mesmo, que não tem uma identidade muito clara, um posicionamento, um direcionamento, não só apenas identidade. Sei quem eu sei onde estou, o que estou fazendo e sei para onde eu vou. E aí você pega na Bíblia, tá 100% escrito ali. Então o maior exemplo que eu tenho é Cristo.
Então, de identidade, de clareza, de propósito e de futuro. Eu sei o alvo. E até eu chegar nesse alvo, eu vou transformando vidas na onde eu estiver indo. Fantástico. Muito prolixo Muito, aí, não? muito bom, muito bom. E, e quem não tem essa identidade clara, ela, ela consegue buscar, ela consegue encontrar essa identidade. Ela só vai achar em Cristo? Vamos lá. Tanto a parte científica quanto a parte religiosa. Não vai ser apenas em Cristo. Existem duas partes muito claras, a parte da alma e a parte do espírito. Cristo não é egocêntrico. Cristo não fala nunca assim, só existe na terra se tiver ligado à parte espiritual. Deixa eu tentar ser um pouco claro. A parte da terra é terreno. A parte da alma é alma. Então, muitas pessoas que têm conflitos com identidade, então nós estamos falando no âmago da alma. Isso não tem a ver com a parte espiritual. Tem muitos pastores, muitas pessoas ultra-religiosas que nunca vão ter uma identidade bem resolvida, ou identificada, melhor dizendo. Resolvida é uma palavra muito forte. Todo mundo tem sua identidade, você tem seu RG. Mas ela não vai ter essa identidade esclarecida para ele mesmo. Ele não sabe quem ele é, o que ele faz e para onde ele quer ir. Então, e são religiosos, são pessoas, assim, que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, muitas vezes são pessoas cristãs mesmo, genuínas, aquelas pessoas que você olha e você fala, cara, eu vejo Cristo nessa pessoa. Porque Deus não vai interferir, Deus não vai mexer se você não quiser ser trabalhado naquela área. Eu falo por mim, cresci em lar cristão, passei quase minha vida inteira sem conseguir definir esses propósitos. Mas eu entendi que meu chamado, eu vou conseguir conquistar pessoas que talvez você nunca vai falar na sua vida com essas pessoas. Então cabe a mim transmitir o meu propósito para ela, que seria a parte divina, através da minha vida para eles. Só que eu nunca conseguiria aceitar que eu tenho esse propósito, esse chamado, se eu não tivesse muito esclarecido quem eu sou, o que eu faço e para onde eu vou. Porque mesmo que Cristo tenha colocado esse propósito para mim, muita gente não alcança, muita gente não faz e tem uma prisão emocional muito grande. Então a parte emocional, emoções, a gente precisa tratar emoções. Eu já conversei, já consultei muitos médicos, muitos pastores, muitos cristãos, padres, e a gente trabalha na parte da alma, que quando eles conseguem se abrir, conseguem conversar um pouco mais, eles percebem, fala, cara, nunca tinha entendido essa passagem. Quando a gente vai ministrar em muitas igrejas ou converso, existe uma ampliação muito grande do conhecimento do que está escrito na Bíblia. Porque muitas vezes a gente fala apenas a Bíblia usando a parte religiosa. Cara, não está escrito isso só na religioso. Deus criou você com corpo, alma e espírito. Ele nunca vai querer tratar só seu espírito, nunca. Porque você é um ser triuno. É igual você falar para Deus que falava, eu vou falar só com Deus, vou falar com Jesus. Cara, não existe essa possibilidade. Então por que você acha que Deus vai estar preocupado só com o seu espírito? Ele vai querer te dar uma vida abundante, cara, onde você for. Então, assim, é possível tratar sem a parte espiritual? Totalmente possível. Tem pessoas muito bem realizadas, pessoas bem resolvidas, identidades esclarecidas, pessoa bem posicionada, sabe o alvo, sabe a proposta, e não conhecem a Cristo. E, infelizmente, não conhecem a Cristo. Passam à margem de uma paz, de uma tranquilidade, de uma profundidade de intensidade com Cristo, eles passam à margem. Mas eles vão chegar no objetivo deles. Eles têm prosperidade, até muitas vezes sentimental, relacionamentos e financeira também. Mas a parte melhor que a gente sabe hoje, eles não conhecem. Muito bom, vai. A gente vai conversando, vai desbloqueando coisas na cabeça, assim, chaves virando. Muito bom. Se você tiver uma dúvida, você pode comentar no vídeo quando a gente não está ao vivo, mas quando a gente publicar, pode comentar ao vivo. Vou fazer com que a pergunta chegue até o doutor. E já se inscreve no canal também. Manda esse vídeo para aquele amigo, aquela amiga que você acha ou tem certeza que vai gostar desse conteúdo. E doutor, muito legal de falar disso. E eu vi que você trabalha junto com a sua esposa. Como é conciliar a parte conjugal com a parte empresarial ali? Porque hoje eu também trabalho com a minha esposa, mas a gente tá há 2 anos trabalhando junto, tá no começo ali.
Como é pra você trabalhar com a esposa? É, é um desafio. Uhum. Não é, eu não vou falar pra você que existe um caminho certo ou errado. Já vi várias pessoas trabalharem e super darem certo, trabalharem juntos e, cara, surpreendentemente crescerem. E já vi pessoas terminarem casamento por causa do trabalho junto. Então a pandemia nos mostrou essa verdade. A pandemia fez o marido ficar em casa, fez a mulher ficarem mais em casa e ficar junto com o marido. E isso gerou um divórcio absurdo. Então, o que a gente entende como qualquer sociedade, para mim hoje ficou muito claro, eu tenho alguns sócios. A sociedade tem que ter muito esclarecido o papel de cada um. Então, quando nós começamos a trabalhar, houve muitos conflitos juntos, né? Houve alguns conflitos. Por quê? Porque não sabíamos até onde eu posso ir, meu papel, e até onde é o papel dela. E, se puderem, depois um dia a gente conversa junto. Teve um dia que eu fui pescar, 4 dias, 5 dias fui pescar. Eu voltei, minha mulher tá tomando Rivotril. Por quê? Porque eu tava indo pescar, graças a Deus não pega celular, então eu fiquei lá no meio do riozão lá, quase um mar, né, tanto rio, não tinha celular, só pegava o celular à noite. E ela tinha que tomar algumas decisões, e ela quis tomar as decisões naquele momento. Não precisava, estava tudo encaminhado, mas ela quis tomar decisões. E ela começou a perceber que era decisão absurda, que tinha coisas, pra mim, até então simples, porque eu já venho tomando as decisões sobre financeiro, a parte de funcionários, então toda a parte de gestão da parte da clínica. E aí, agora tem outras áreas, uma parte mais da parte em relação a empresariado, ok? E ela vira e fala assim: pergunta tal coisa pra essa paciente, pra essa funcionária. Eu falei: não precisa. Eu vou lá e pergunto. Lazarenta, ela não estava certa. Então, quando se define muito bem o papel de cada um, e aí quando eu falo, ela escuta e fala ok, e quando ela fala na parte da gestão dela, o que cabe a ela, eu não interfiro, eu não me intrometo, é muito bom, é muito válido e frutifica. Eu pego muito por base a parte de Mateus 18, que ele fala: onde se tiver dois concordarem no mesmo pedido, Deus vai fazer. Então, se tiver sozinho no seu quarto, Deus vai te escutar. Se tiver 2 ou 3 reunidos, Deus vai estar ali. Mas quando tiver 2 com o mesmo propósito, pedindo a mesma coisa, em concordância, Deus vai fazer. O verbo é fazer. Então, eu vejo muito essa vertente. Aí você pegar em Torre de Babel, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo convergendo. Então, é um potencial, uma bomba atômica. Quando você consegue canalizar você e sua esposa com o mesmo propósito, cara, é um negócio incrível, porque existe um amor nisso. Mas, por outro lado também, você pode ter um desgaste natural, porque você vê o tempo todo. Mas acaba que eu não vejo a minha esposa, eu não consigo conversar com a minha esposa. Nós temos uma clínica, a clínica é grande, cada um fica numa sala, de vez em quando ela fala: vem cá, dá um pulinho. Mas para discutir um assunto de uma paciente, como se eu tivesse com uma junta médica, eu mais outra médica, e não eu mais minha esposa. Mas o lado bom é que eu consigo trazer uma segurança pra minha esposa. Ela sabe que qualquer coisa que acontecer, eu tô ali do lado. E ela se sente mais relaxada. Ela tem um prazer porque ela sabe que ela pode reclamar pro dono da clínica, vamos dizer assim, que sou eu e ela. Então ela tem um poder de palpitar, de intervir, diferente de você trabalhar com outra pessoa. Mas não é fácil o desgaste inicial. Até a gente conseguir, eu vejo muita maturidade quando você vê casais prosperando, trabalhando junto. Isso é sinal de maturidade. Porque não é fácil abrir mão do orgulho e eu acho que eu faço melhor. Cara, peraí, cara. Deixa ela fazer. Nunca vai ser do meu jeito. Mas é o melhor que a gente escolheu, a gente definiu, então vai ser, eu vou concordar com tudo que ela falar, na função dela, e ela faz a mesma coisa. Então isso é um sinal de humildade tão grande que prospera, porque é o que Deus quer da gente, né? Muito bom, muito bom. E quanto tempo vocês estão trabalhando juntos? 9 anos. 9 anos. 9 anos. A clínica tem 9 anos também ou não? Começamos numa parte de uma clínica dentro de uma clínica, né? Meu sogro tem uma clínica grande já, mas tem multi-especialidades. Então, nós tínhamos 2 salas, era uma 32 metros, era pequeno. E aí, agora, 2 anos e meio, nós mudamos pra clínica agora só nossa e bem maior. Tá, mas aí ficamos 7 anos, quase 6 para 7 anos nessa clínica menor, né? Não é mais o consultório, a gente fazia nossa característica. Então, por exemplo, eu nunca gostei que o paciente esperasse junto com todo mundo.
Eu sempre gostei de tratar paciente muito próximo, né? E ali, a gente coloquei na salinha apertada, mas eu coloquei uma recepção só pra mim. Colocava flores naturais. Ali, eu colocava um mimo, um café, porque eu sempre entendi que é tão bom estar num lugar que você é benquisto, é tão bom estar num lugar agradável, com pessoas sorrindo, e isso traz um alívio, porque eu tô procurando melhorar, não tô procurando tratar uma doença. A minha área, doutor e da ANA, que é dermatologista, é pra melhorar. Eu não tô procurando, graças a Deus, não é pra tirar uma doença, mesmo que fosse. Isso não interfere. Eu preciso dar conforto. Eu preciso dar uma atenção, eu preciso dar aquele momento que é um oásis na sua vida. Cara, tá tudo ruim, mas eu vou lá no Dr. Armando. Eu vou na Clínica Rosa, cara, eu quero relaxar. Eu quero descansar, eu quero curtir meu momento, eu quero conversar com pessoas agradáveis. Isso a gente sempre teve. Então, mesmo pequenininha, a gente tinha as características que então diferenciava, né? A recepção lá embaixo, já subia direto, ficava na minha espera lá. E ali dentro da clínica, você consegue me nomear o coração pulsante de do empreendedorismo que faz a clínica rodar, gerar bons faturamentos, atrair bons clientes? Você consegue nomear se é vendas, se é marketing, se é. Porque não é só o serviço, né? Existe um existe várias coisas por trás. Para fazer a clínica rodar, para fazer uma empresa rodar e ser bem-sucedida, existe um ponto-chave ali? Tudo coopera, mas o ponto-chave, o coração que você falou, relacionamento. Relacionamento. Cada vez mais, como eu falei, eu tinha batido nessa tecla há 9 anos, quando a gente mudou para Jundiaí. Eu tenho uma clínica em São Paulo, mas aqui forte mais, eu gasto mais tempo em Jundiaí. E ali a gente, desde quando começamos a clínica, relacionamentos. Tem alguns pacientes que a gente opera, que a gente viaja junto depois. Já virou tão amigos, e tem muitos pacientes que a gente faz negócio junto com pacientes. Por quê? Porque é relacionamento. Eu só consigo vender uma coisa pra você que realmente sirva pra você. Uma das nossas, os pilares da cultura é nada contra, eu tenho muita coisa contra, mas clínicas que fazem número. Então eu vou lá, faço um pacote de depilação a laser. Você tem 11 meses pra fazer 10 sessões. Cara, eles estão torcendo pra que você não faça as 10, porque eles vão ganhar dinheiro, igual academia. Você paga um ano e você vai uma vez por mês, ou lá, se você vai em todos os meses, porque eles querem número. E na minha visão, eu não posso oferecer nada que não surja resultado. Eu não posso oferecer nada pra você que não realmente funcione. Então, como é que eu vou confiar isso, cara, pra um amigo? Como é que eu faço isso se eu não oferecer uma coisa ruim? Você não tem coragem de oferecer um negócio que vai quebrar pro seu amigo. Pelo menos, pra mim, não funciona isso. E aí, eu sempre entendo que um relacionamento é isso. Então, óbvio que todo mundo tem falhas, mas o que a gente tenta mais priorizar é relacionamento. O que as meninas fazem, cara, começou mandando mensagem, minhas pacientes, todo dia, na primeira semana, segunda semana, elas recebem mensagem todo dia perguntando como é que estão. Como é que você tá? Se precisar de qualquer coisa, eu vejo muitas vezes no pós-operatório, porque eu quero ter esse relacionamento, eu quero que a pessoa entenda que eu tô junto. E se tiver alguma intercorrência, a gente corrige já no início, mas o relacionamento vai dizendo pra mim, vai confiando, vai entendendo qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito. E ali, decorrente do relacionamento, se você confia em mim, cara, você vai comprar de mim. Óbvio que você vai comprar de mim. Se você tem um relacionamento, você confia em mim, você vai aceitar o que eu falo pra você, propor pra você. E você vai saber que eu também não tô passando a perna em você. Então, não é um preço abusivo, porque você tem relacionamento comigo. Você já tem uma identidade com minha clínica, você tem uma identidade comigo. E isso alavanca muito minhas vendas. Ali muda. Se eu relaciono com qualquer cliente que eu já tive, manda mensagens, ele volta a comprar de novo comigo. Legal. Muito bom. Relacionamento. Eu acho que é a chave de qualquer negócio. Acho que não tenho certeza. É a chave de qualquer negócio, principalmente aquele que vende serviço, né? Exato. Hoje a gente na Calp, a gente atende alguns empresários aqui na região, até médicos, e a gente entrega a produção de conteúdo audiovisual, Tá. autorização de conteúdo, essa parte. E a gente sempre preza por resultados, porque é o que vai fidelizar ele com a gente. Não adianta a gente vender algo que não vai trazer resultado, porque o cara vai comprar uma vez e nunca mais voltar. Exato. Entende? Agora, se a gente cria esse relacionamento, o cara fideliza com a gente. Então, esse ponto de relacionamento é muito importante.
E voltando ali, você comentou que você tem a parte das construções. É uma construtora que você tem, uma imobiliária, como que é? Essa parte de como se fosse uma construtora. Construtora. É. Então você faz loteamentos ali, vende. 2 áreas diferentes. A parte da construtora a gente faz casa ou para aluguel, então casas para aluguel ou casa para venda, Ah, legal, médio alto padrão. legal. Ali dentro de condomínio, compra o terreno, constrói a Exato, casa e exato. legal. Muito bom. E faz tempo que você tá com a consultora também? 2021, 2021 por aí. Acho que começamos em 2020 ou 2021, não lembro agora. Legal. E dentro de toda essa rotina, você também falou que dá palestras, né? Dou palestras. Que Palestras legal. e cada vez tem aumentado mais essa parte de ensino, tanto para a parte da medicina, o foco que nós estamos voltando mais um pouco agora, e palestras como um todo. Você foi recentemente, eu era coordenador até recentemente do Legendários, então a gente tinha as reuniões legendários, e a parte ministério de igreja coordenava a parte de empresários e para homens. Estou trabalhando também nessa área novamente, voltando a lecionar, ensinar e também ajudar ali, trabalhar junto com a parte dos empresários e homens como um todo, né? Isso aí praticamente todo mês a gente tem esse Legal. auxílio aí. Muito bom. E hoje quais são, não vou falar a longo prazo é muito longe, mas quais são seus planos a curto prazo para os seus negócios? Você tem algo traçado? Você fala, não, a gente quer chegar aqui, quer fazer isso para o próximo ano. Eu entendi muito uma parte de um propósito, que na parte de ensino. Então, eu amo, amo, amo essa parte de ensino. E existe uma dependência hoje muito grande de pessoas com caráter a ensinar. Então, é muito fácil colocar na internet e anunciar qualquer coisa. Então, temos uma vertente muito forte, estamos crescendo essa parte da parte de ensino, tanto na parte da medicina, da minha área, quanto na parte de relacionamentos de homens, empresários. Então, estamos com foco voltado para esse próximo ano ali, desenvolvemos mais ações nessa parte, de cursos e etc. A parte de todos os ramos ali, então, na parte da clínica, temos um projeto bem, bem avançado, bem ousado, estamos agregando mais médicos com a nossa, na clínica. Objetivo crescer. Aí eu olho para a clínica, cara, faz 2 anos e meio que eu tô na clínica e eu já olho que tá muito apertado. Tem dia que eu tô, quase me expulsam de lá, porque não dá mais espaço. Então, estamos no foco do crescimento da parte física da clínica, nessa clínica, e profissionalmente também, a parte de redes sociais, etc. E a parte imobiliária, temos crescido até agora à noite, vou ter outra reunião, a gente crescer um pouco mais ainda, e o objetivo é não parar. Maravilha. Maravilha, doutor. Tenho certeza que vai ter mais episódios aqui com mais temas que a gente vai abordar. A sua esposa hoje não conseguiu vir, mas a gente vai entrevistar ela também. E tá sendo muito bom esse bate-papo, a gente tá chegando até o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele empresário que quer tirar as ideias do papel. Tem vários planos, tem várias metas, mas às vezes por alguma insegurança ou incertezas ou muitas dúvidas, ele não conseguiu aplicar elas. Queria que você deixasse uma mensagem para ele, pra gente encerrar por finalização. Tá, primeira coisa, vai dar medo. Sempre vai dar medo. Segundo, você nunca vai ter certeza de dar certo. Como eu falei, eu sou muito intenso. E o errar faz parte do processo. Você sair de 32 para 320 é um exemplo. E aí você pega hoje quantos médicos na minha área, por exemplo, quantos médicos têm uma clínica individual, sozinho, eu e minha esposa. Inicialmente nenhum médico. De 320 médicos, 320 metros quadrados, perdão, quantos tem hoje 12 funcionários trabalhando diretamente comigo, só para mim? Isso é um arriscar muito grande. Nós estamos falando de uma porcentagem de 0 ponto qualquer coisa aí por cento dos médicos hoje no Brasil afora. Então, o arriscar vale muito, porque ninguém nunca falou da história dos medrosos, apenas corajosos. Então, entender que se você fizer o dever de casa certo, empresários de todos os ramos, quando eu saí da medicina, comecei na parte de negócios de imobiliários, parte rural. Tem coisa que fiz errado, mas escutei o velho da Havan e ele fala um conselho muito importante.
Ele, cara, invista, 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 invista. Você vai perder em muitas, mas a maior parte, ou a maioria, vai ser ganhos. Então você vai perder em muitos, só que você vai ganhar mais do que você perde. Você acerta mais do que você perde. E é sempre incerto. É sempre incerto. Então, primeiro, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você não conhece a Cristo ainda, conheça Cristo. Tem essa intimidade, porque você vai ser mais sábio e você vai conseguir escolher melhor. Isso não isenta de erros, porque é aprendizado. Em base o que você quer, mas o tempo para começar é ontem. Já passou o tempo, mas passou o tempo faz muito tempo. Se você está pensando em começar uma coisa, já devia ter começado. E se der errado, tá tudo certo. Você vai conseguir, de novo, você não errou, você aprendeu. E assim você vai conseguindo crescer e não vai parar de crescer. Agora, planejar, planejar, planejar e achar o melhor momento, você vai dar ruim. Vai estirar até para trás. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Já passou o seu tempo. E é fato. Começa a fazer do seu jeito, o pior jeito possível, e depois tem aquele memezinho no Instagram. Depois você melhora. Mas se você não começar, você nunca vai melhorar. Nunca. Nunca mesmo. Maravilha. Show de bola, doutor. Queria agradecer a sua presença de estar participando aqui com a gente. E foi muito bom a conversa. Espero que tenha próximas. E você que está acompanhando aí, já se inscreve no canal. Se tiver dúvida, como eu falei, pode deixar aqui nos comentários. E eu te espero no próximo episódio. Até mais.